Olá a todos, sejam bem-vindos ao nosso canal Teoria e Desordem. A gente vai falar um pouco sobre o que está acontecendo no Brasil após o resultado das eleições que ocorreu no último domingo, nessa escalada de violência, agressões e morte. Algo muito parecido ocorreu quando Trump ganhou, muito parecido mesmo, em que negros, latinos, homossexuais passaram a ser alvo dos eleitores de Trump, os eleitores mais extremados, violentos, e passaram a agredir, a difamar, até mesmo, em alguns casos, a matar. E essas pessoas, negros, latinos e gays. E não é muito diferente do que está ocorrendo aqui no Brasil. Nós temos vários relatos do norte a sul, do Rio Grande do Sul ao Nordeste, em que homossexuais estão sendo agredidos, mortos, mulheres agredidas, ameaçadas, pessoas que declararam voto a Haddad sendo espancadas, e no caso do capoeirista de Salvador, Moa do Catende, foi morto por ter votado em Haddad, e o eleitor de Bolsonaro, insatisfeito, houve ali uma discussão política, resolveu matar o capoeirista, um mestre, um educador ali, um agitador cultural também da cidade de Salvador, e por ele ter votado em Haddad, decidiu matá-lo. Temos também um caso lá no Rio Grande do Norte, em que um senhor foi fazer uma consulta e a médica perguntou sobre quem ele votou. Ele disse que votou em Haddad, e a médica rasgou a sua consulta. Olha o nível em que estamos chegando, desse radicalismo idiota, em que o próprio Bolsonaro declarou que não tem controle dos seus eleitores. Ou seja, como ele quer governar, ser presidente do Brasil, se nem ele consegue controlar os seus eleitores? Ou seja, isso não vai ser bom. A gente prevê dias de obscuridade, dias de plena escuridão. E eu fico muito, quando eu vejo esses tipos de relato, eu fico muito triste, como no caso que ocorreu em Recife, que uma mulher foi agredida porque estava com um adesivo do Ele Não, e que votou em Ciro. Foi brutalmente agredida, está hospitalizada, fraturou o punho, teve que fazer uma operação. Eu fico muito triste de ver isso, e de ver algumas pessoas, de alguns eleitores, ainda votar em Bolsonaro. Por quê? Porque ela está legitimando esses atos de ódio. Quando Bolsonaro diz: vou metralhar os petralhas, diz que as minorias devem respeitar a maioria, se não respeitarem, vazam do Brasil. Esse é um discurso não muito distante do nazismo. Já vimos isso acontecer na Alemanha. E mesmo assim as pessoas estão resistentes da verdade. As pessoas estão receosas, estão com ódio. E aí eu quero falar aqui: até onde vai o seu ódio ao PT? Vale a pena você votar numa figura raivosa, fascista como Bolsonaro, por ter ódio ao PT, que sempre seguiu uma linha democrática, tão democrática que Lula está preso, sempre respeitou as eleições? Evidente que existe uma rejeição enorme, mas essa rejeição justifica esses atos de agressão por opiniões políticas?
E o que a gente deve fazer, o que a gente pode fazer para mudar essa situação? O que a Polícia Federal está fazendo para coibir esses ataques, esse discurso de ódio que tem do lado de Bolsonaro? É óbvio, somente do lado de Bolsonaro que existem agressões, mortes. E a Polícia Federal, o TSE, não faz nada. Em plena campanha, Bolsonaro relata, fala ali claramente, sem edição de vídeo, que vai metralhar petistas. E fala agora que ele não tem responsabilidade pelos seus eleitores. Se fosse um candidato minimamente preocupado com a democracia, preocupado com o Brasil e com o povo e com seus eleitores, chamava uma coletiva de imprensa e dizia assim: olha, nós somos contra qualquer tipo de violência, nós somos contra o fascismo, nós somos a favor da democracia. Onde já se viu Bolsonaro falar isso? Será que esse ser não se incomoda de ser chamado de fascista, de machista, de homofóbico? Quando ele é confrontado, ele relativiza e diz que aquilo foi piada. Eu quero saber até quando os seus eleitores vão ficar sendo enganados por piada, vão levar a sério que esse cara tá fazendo, tá estimulando a fazer. E Bolsonaro é tão consciente das coisas que faz que tem um movimento Ele Não, e nesse movimento que foi criado ali no Facebook, tem um grupo de milhões de mulheres. Houve um hack e esse hack sequestrou por um tempo o grupo, ameaçou várias administradoras do grupo, inclusive no Rio de Janeiro houve agressões à administradora do grupo, a ADM. E quando esse hack adentrou e mudou o nome do grupo, Bolsonaro compartilhou em seu Twitter o grupo. Ou é de um cinismo, de um mau caratismo, ou é de burrice mesmo. Não dá, gente, não dá para engolir isso, não. Porque se o mesmo fosse da questão da esquerda, se propagasse essa questão do ódio no Brasil, de perseguição, nossa, vamos revidar, revidar da mesma forma que eles falam, eu teria embarcado fora nessa, porque violência não gera violência, gera violência, o ódio gera violência. Só que no campo eu penso assim, cada um tem sua característica. O problema é que toda opressão vai gerar uma reação, e esse é o problema aí. Esse é o fator central. Toda uma opressão, todo um estado de opressão, e esse estado de opressão ele está sendo criado, ele está surgindo, né? Ele está surgindo, e muita gente está aceitando aí de forma tão pacífica. Tem uma reação, não tem para onde correr. Mas ligando aqui aos pontos, mas por onde anda a Polícia Federal? Por onde anda o Ministério Público? Por onde anda o TSE de não apurar essas agressões, motivações políticas, pessoas morrendo, sendo agredidas por motivação política? Onde está a mídia de confrontar esse tipo de intolerância que nós não vemos? Por isso que sempre afirma que essa mídia brasileira, ela anda amaciando Bolsonaro, ela não bate em Bolsonaro.
Essa coisa de dizer que Bolsonaro não tem a mídia ao seu lado, que não sei o que, isso é uma mentira. Bolsonaro, antes de levar a facada, teve e fez uma reunião com Paulo Guedes na Globo, com os irmãos Marinhos, os filhos do Roberto Marinho. Você não tem foto, você não tem áudio, não saiu em nenhuma imprensa relatou isso. Depois ele levou a facada. Uma semana antes, isso mesmo. Uma semana antes das eleições, o Edir Macedo declara apoio a Bolsonaro. E na quinta-feira, no debate, Bolsonaro faz uma entrevista no mesmo horário dos debates. E até o momento o TSE não faz nada. O que a Record fez foi privilegiar um candidato. Isso pode? Mas Bolsonaro não é do sistema? Como não é do sistema? Vocês já assistiram a Jovem Pan? Eu nem recomendo vocês assistirem a Jovem Pan. A Jovem Pan é um criadouro de eleitores de Bolsonaro. Agora, veja como eles ficam nervosos e intolerantes quando se trata do PT. Chamam PT de bandidos, de presidiários. Olha o termo que eles usam. Os termos que a Jovem Pan usa para o PT são dos piores níveis possíveis. E veja como a Jovem Pan trata Bolsonaro. Trata como um rei. Isso explica muito por que a ala progressista não aparece tanto na Jovem Pan. E nem deve, porque a Jovem Pan já é declarada apoiadora de Bolsonaro, de Sérgio Moro e afins. Mas é uma situação muito difícil, e agora eu vou falar sobre o PT, o do Haddad, e o que eles precisam fazer. Eu, particularmente, se essa situação se agravar ainda mais, muita gente não vai participar das eleições. Se não for tomada uma decisão para hoje, de Haddad, da cúpula do PT, dos marqueteiros do PT, e de chegar a fazer uma coletiva de imprensa hoje ou amanhã, que é feriado, dia 12, e dizer assim: não vamos fazer campanha enquanto as autoridades não tomarem as devidas providências, seja de prisão, seja de acusar, seja de acusar a campanha, de incitar o ódio, porque isso não é normal, isso não é benéfico e não leva isso a nada, só vai gerar mais morte. Então precisa de um posicionamento mais firme da cúpula do PT, de chegar na mídia e abrir o verbo, soltar o verbo, dizer: olha, nós não aceitamos com esse tipo de condição em que gays, em que mulheres estão sendo agredidas, mortas, eleitores sendo mortos por uma posição política. Estamos esperando uma definição das autoridades, inclusive até do Bolsonaro mesmo. Já mostrou que Bolsonaro ele é um arregão, tá fugindo dos debates porque sabe muito bem que a argumentação de Bolsonaro é fraca. É fraca. E os seus eleitores sabem que é fraca. Mas admitem isso porque sonham com a saída do PT, com a morte do PT. O que eu mais espero de uma atitude de hoje é uma atitude do diretório do PT, da campanha do PT, de dizer assim: nós temos que tomar providências, nós
precisamos que as autoridades façam alguma coisa, porque senão não dá para fazer campanha. Não dá. Não dá. As pessoas estão sendo intimidadas. E se essa escalada crescer, tem pessoas que não vão votar. E esse é um grande perigo, porque essas pessoas, assim como aconteceu com o Trump após eleito, esses eleitores vão se sentir legitimados a praticar a violência. E não queremos ver isso. Nós não queremos ver o ódio estampado aí nas ruas. Bem, minha gente, foi esse o recado. Vamos permanecer fortes e firmes. Não vamos também baixar a cabeça. Não vamos nos esconder, porque a luta ela é diária, a luta é constante. Se a gente também retroceder, a gente também está permitindo que esse outro lado avance, esse outro lado conquiste campos, conquiste territórios, e isso não pode. O fascismo não pode crescer, essa intolerância, esse discurso de ódio não pode operar. É uma luta de conscientização, é uma luta de direitos, de conquistas que não podem se perder. Elas não podem se esvaziar, elas não podem virar pó. O Brasil, com duras lutas, chega num período democrático falho, tudo bem, falho, mas ainda existe uma base, e essa base ela pode ser totalmente destruída. Existe esse risco e existe essa ameaça. Bom, agradeço a todos, fiquem até a próxima. Mandem suas pautas ou sugestões para o nosso e-mail, que a gente comenta, ok? Então, até breve.